Glória a Deus. Com muita alegria e satisfação, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Uma satisfação estar mais uma vez nesta amável igreja, receptiva igreja do nosso paizão, pastor Antônio Larentes, né? Ele acha que ele só tem esses filhos aí, mas estou enganado, tem muitos filhos. Louvo a Deus por estar aqui, pelo menos uma vez por ano, nesta igreja, que é um marco, faz parte da nossa história. O pastor Larentes é um amigo de longas datas, quantas convenções, quantas escolas bíblicas, enfim, nós temos aí um longo aprendizado. Inclusive, quando eu assumi a coordenadoria da escola bíblica do ABC, que foram 32 anos de escola, quem me deu as dicas foi ele, aqui no escritóriozinho, aqui em cima, sala pastoral. Olha, você segue assim. Eu segui, deu certo. Deu certo. Hoje nós estamos com as escolas bíblicas pelo mundo inteiro. Inclusive o Belém usa a nossa sigla EBOM, embora eles já tenham a escola antiga, mas estão usando agora EBOM. Ipiranga usa EBOM. Europa, Estados Unidos, eu acho que até na Lua estão usando esse nome, que nasceu aqui, né? Aqui está um dos pais, eu acho que é o principal pai da escola bíblica do ABC, né? Eu e o pastor Maceió, os pais da escola bíblica, embora já haja ou já tivesse, mas o ABC foi que sistematizou a escola bíblica, hoje espalhou para todos os lugares onde vem, tem uma escola maravilhosa. Trago saudações da nossa igreja, da Vila Guacuri, um saluto dos nossos irmãos da Itália. Estava falando com o pastor Larentes, que a nossa igreja na Itália agora está acelerando, nós estamos passando de 100, quando a igreja passa de 100, depois de 15 anos em Trento, o lugar duro, do jeito que tem as pedras que cercam Trento, assim são os corações, mas não tem pedra que a palavra de Deus não quebre. Glória a Jesus. E também vamos inaugurar a nossa sede da convenção do continente europeu, agora em setembro, em Milão, que já é de Madureira. Inclusive estamos lá, estava até conversando com o pastor, que vai estar com a gente lá em Milão, em setembro, não é? Ele está pensando. João 10:10, eu quero ler, acrescentando o texto que já fora lido, de Atos capítulo 2, nós estamos no ano dos 2 P's, de 2 P's, Pentecostes e prosperidade, que é o tema da nossa convenção, não é? Glória a Jesus. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. A temática é pertinente, pentecostal, e traz conosco uma visão da vida cristã. Vida cristã cotidiana é o nosso tema. O pastor colocou aqui na sua fala que Deus, duas últimas frases, Deus nos convida a viver a experiência do Pentecostes e saborear uma vida cristã cotidiana de prosperidade, com bons frutos e grandes vitórias. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, também Carlos França, que sempre entra em contato conosco, os demais pastores que estão aqui nesse púlpito, a diretoria da igreja. Uma igreja só avança, só prospera quando todos olham no mesmo binóculo pastoral, visão pastoral, e a visão aqui é de ensino, é uma visão que avança. Glória a Jesus. Irmãos, o nosso tema é como enfrentar o pecado e a tentação. E nós temos aqui a divisão da matéria, introdução, vem o tópico aí, como enfrentar as tentações diárias e o pecado. Vamos trabalhar com o exemplo de Jó, os ardis do inimigo
e as 3 áreas em que Jesus foi tentado, finalizando com o subtema: como resistir às tentações. Então esse é o conteúdo do primeiro capítulo. Nós vamos aí trabalhando com alguns pensamentos dentro dessa temática. Nós lemos esse versículo: o ladrão não veio senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. A tríplice função do inimigo é essa: roubar, matar e destruir. Inclusive, engendrando situações difíceis e embaraçosas para o povo de Deus. Mas a segunda parte do versículo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A primeira parte fala da questão da tentação e das ciladas que o inimigo prescreve e engendra para a nossa vida. A segunda parte fala do Pentecostes: eu vim para que tenham vida. A vida, existem 2 tipos de vida: vida bios, que vem de biologia, bios, e a vida zoé, ou zoré, que é a vida de Deus. A vida nesse versículo é zoé, ou zoré, que é a vida gerada por Deus. Mas ainda o versículo tem um outro detalhe: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra abundância é a tradução do verbo perisseu, presente no indicativo ativo do grego, que significa mais que o necessário, mais que o normal. Uma tradução mais atualizada desse versículo seria vida transbordante. Vida abundante, vida transbordante. Eu vim para que vocês transbordem, para que vocês tenham vida tal qual um balde debaixo de uma torneira. Quando o balde enche, a água transborda. Ou a lição do pipoqueiro: o pipoqueiro representa a vida do Pentecoste, porque nunca comprei uma pipoca, um saquinho de pipoca, sem que não caísse pipoca no chão. Então pipoqueiro vai, enche o saquinho de pipoca, dá uma socada, depois coloca mais um pouco e sempre cai umas pipocas no chão. Quer dizer, transbordamento, perisseu. O Senhor nos chamou para ter essa vida transbordante. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus nos ensinou a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então veja que o próprio Jesus já nos ensinou a ter uma vida de vigilância nesse sentido. Por isso é uma satisfação grande estar reunido com a igreja, com o corpo de Cristo, para meditar nessa temática, que é uma temática que fala de espiritualidade, de crescimento. E quando a gente trabalha sobre crescimento, lógico que esses assuntos aqui apertam alguns parafusos da alma, porque às vezes tem alguns parafusos frouxos na nossa alma, e a palavra de Deus é a chave que aperta os parafusos, que aqui na lição é cristianismo na prática, que seria a vida cristã cotidiana. A vida cristã cotidiana é a extensão da vida transformada que glorifica a Deus em tudo que se faz, porque onde um crente chega, Deus também chega, o céu também chega, a bênção também chega. Embora exista pessoas que quando chegam, o inferno também chega. Chega a pessoa, chega a murmuração, descontentamento, a infelicidade, o desemprego, a doença. E quando ele vai, parece que ele deixa uns capetinhas. Você tem que mandar embora esses capetos. Mas tem os crentes que quando chega, o céu chega junto. Chega a bênção, chega a vitória, chega a libertação, chega a alegria. Então veja que a vida cristã é uma vida de alegria, é uma vida de abundância. E quando, de acordo com o que colocamos aqui na introdução, na página 1, apenas alguns pensamentos, aqui nós temos a defesa de uma sequência, como diz a primeira frase: satisfatoriamente pairamos na sequência de uma visão enriquecedora. Então o que nós temos aqui é a
precisão de um discipulado, porque o discipulado, como diz Juan Carlos Ortiz, é discípulo que fazem discípulo, que fazem discípulos, que fazem discípulos, e reticência. Esse é o discipulado. Nós estamos aqui por causa de um discipulado abrangente que nos atingiu. E a perseverança do ministério do ensino, que é uma característica da igreja, principalmente da Assembleia de Deus. A perseverança de um cristianismo estruturado. Hoje, embora exista cristãos que eu denomino de igreja do andar térreo, ou a igreja do andar de baixo, que é aquela igreja que está sintonizada com o mundo, com a visão do mundo, com os ditames do mundo, mas também temos a igreja do andar de cima. A igreja do andar de cima é a igreja vitoriosa, a igreja que enxerga longe. E essa igreja é a igreja que recebe ensino, a igreja que se submete ao ensino. Então, nós temos aqui a preservação de um cristianismo estruturado. Se hoje estamos aqui é porque tivemos discipulado, tivemos ensinadores, tivemos bons pastores, boas escolas dominical, bons cursos teológicos. E destacar a prioridade dos ensinos de Jesus é uma das nossas atividades, porque a nossa base é Jesus, nosso fundamento é Jesus, e fortalecer o nosso ministério faz parte dessa visão, porque a visão, ela tem várias portinhas. Você pode ver, se a gente comparar a visão com esse templo, nós vamos observar que esse templo tem várias portas. Tem porta à direita, porta à esquerda, tem janela grande, você abre aqui, aí você abre, tem várias janelinhas. Então a visão é o macro, mas dentro da visão você tem várias estratégias, e é o que a palavra de Deus nos traz a respeito da visão do crescimento da igreja e da vida cristã. Então, sustentar esse cristianismo cotidiano faz parte da mudança que Deus realizou na nossa vida quando nós tivemos um encontro com Jesus. Porque quando temos um encontro com Jesus, acontece a mudança de dentro para fora, não é de fora para dentro. Durante muitos anos eu fui ensinado em observar a mudança de fora para dentro, e não me falavam da mudança que vem primeiro de dentro. E a gente olhava o crente pela roupa, pelo cabelo, embora isso ainda seja até interessante, mas tem muito filho do diabo que tem roupa decente, tem cabelos decentes, mas é filho do diabo. Então, a mudança verdadeira é a que vem de dentro para fora. A mudança que vem de dentro para fora, ela traz luz, traz bom comportamento, traz ética, traz à tona um cristianismo vivo, um cristianismo impactante, um cristianismo que toca a vida dos outros, porque primeiro o crescimento é interior. Nós temos que crescer internamente. O crescimento internamente é igual quando o papai, lá na roça, a gente fazia a derrubada, antigamente fazia derrubada, para colocar fogo e depois limpar o mato e plantar arroz, feijão, milho. A gente plantava muito café. Eu sou filho de imigrante italiano, e eu tinha lá minha idade de 5 a 7 anos, papai derrubava, e depois deixava secar, e fazia uma coisinha chamada acero. Quem sabe o que é acero aqui? Acero, acho que é só os antigos, a garotada não sabe. É para o fogo não pegar na terra do vizinho. O papai fazia o acero e deixava secar aquele mato, deixava secar, depois colocava fogo, irmão, e eu ficava olhando, que quando o papai colocava fogo naquele mato, saía cada bicho estranho lá de dentro, saía escorpião, saía cobra, saía barata, saía, os bichos iam saindo, porque o fogo estava queimando. Assim acontece na vida do crente, o fogo vem e o bicho sai, o bicho sai a ira, sai a inveja, sai a maldade, os capetas vão saindo, e aí a nossa vida começa a ser uma vida mudada, transformada, cheia de luz, cheia de graça, por causa da presença. Isso a gente chama de metanoia, é a mudança que vem de dentro para fora. Aleluia. E saber reter todos esses ensinos que recebemos para enfrentar o pecado e as tentações é algo extraordinário. É por isso que nós estamos estudando
a temática, que é a introdução, depois capítulo 2, como enfrentar o pecado, que é a nossa temática, depois capítulo 3, como lidar com as fraquezas do temperamento, capítulo 4, aprendendo a lidar com as questões financeiras, capítulo 5, princípios para um casamento feliz e equilibrado, capítulo 6, como ter uma família feliz, e capítulo 7, vivendo uma vida cristã, vitoriosa e frutífera. Esse é o teor de toda a temática que os irmãos estarão estudando no decorrer deste mês ou dessa semana. Tal é a magnitude, a visão, porque é exatamente isso, falar da nossa vida, do nosso cotidiano, das coisas que nos cercam. A questão da tentação é uma doutrina que a gente precisa estudar bem, porque todos nós enfrentamos cotidianamente situações difíceis na nossa caminhada. Existe uma perseverante luta na vida do crente, conhecida como a guerra entre as duas naturezas. Guerra entre as duas naturezas. Paulo escreveu em aos Romanos capítulo 7, ainda bem que tem um capítulo 8. Eu cheguei lá em Nova York, Nova Jersey, para falar na convenção lá, e depois os irmãos me escalaram para pregar nas igrejas. E a primeira igreja que eu fui foi a igreja lá da Virgínia. E o pastor, não sei o que ele queria me testar, só pode, falou: olha, nós estamos estudando Romanos e hoje é o capítulo 7. Falei, misericórdia, é um dos capítulos mais difíceis que tem, porque é a luta de Paulo com a carne, aquela batalha, não é? Ainda bem que tem o respaldo do capítulo 8, mas ele fala da guerra entre as duas naturezas, a guerra da natureza carnal e a natureza espiritual, é o combate que nós temos durante a vida inteira, e não dá para livrar desse combate, todos os dias nós temos esse combate. Então, essa guerra é interessante. Até Lutero disse em uma ocasião que ele pensou que o velho homem tinha sido morto nas águas batismais, e depois ele diz, mas depois descobri que o miserável sabe nadar. Então, quer dizer, esse camarada, esse homem velho, ele se levanta, e nós precisamos ter o cuidado espiritual de tal maneira que possamos vencer cotidianamente a carne com as suas paixões. O mesmo Paulo escreve em aos Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele escreve dizendo, fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por isso que eu gosto da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja que prega a Bíblia, porque por aí só tem gente querendo levantar o ego, levantar algo, mas é bom você também trabalhar o interior, para que possamos vencer cotidianamente. Então veja que a palavra de Deus diz, fazei morrer, e para fazer morrer, fala da renúncia. Todos os cristãos verdadeiros, nascidos de novo, sabem que travamos uma guerra sem trégua, e essa guerra é levada adiante pelas hostes espirituais da maldade, as quais odeiam a Deus, não podendo atingi-lo, se lança com ódio cruel contra os filhos e filhas de Deus. Satanás e os seus demônios não poupam esforços, estratégias e táticas a fim de desequilibrar, confundir, enganar e destruir os cristãos. E as armas espirituais que estão às nossas disposições são incríveis nesta guerra, porque Deus não nos deixou só, nós não estamos sozinhos. Nós estamos vindo de políticas diversas. A passada dava uma certa margem para as pessoas se armarem, ter o porte de arma, aquela coisa toda, né? Essa de agora estão tirando as armas, mas essas armas não fazem tanto resultado assim, porque a arma verdadeira do crente são as armas espirituais. Essas armas normais das guerras naturais, os homens podem tirar, a lei pode tirar, mas as armas espirituais não há quem tire, a não ser que você não queira usar. E o Senhor nos deu essas armas para que possamos usar. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus disse, eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Jesus conosco, Deus conosco, Emanuel, é Cristo na sua casa, Cristo saindo de casa, é Cristo no metrô, é Cristo na Paulista, é Cristo em Copacabana, é Cristo no Morro do Alemão, é Cristo em Paraisópolis, é Cristo nas ruas, é Cristo de manhã, de tarde, de noite, é Cristo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é Cristo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro, é Cristo conosco. Então o Senhor diz: eu estou convosco todos os dias, todos os dias. Acredite que Jesus está contigo. São João 14, 23, se alguém me ama, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Veja que está no plural, viremos para ele. Então você é a habitação de Deus, Deus está em ti, Deus se move em você, Deus toca através de você, Deus olha através de você, Deus anda através de você, Deus abraça através de você, Deus evangeliza através de você, Deus cura através de você, porque Ele está na sua vida, Ele habita na vida dos crentes. Então veja, essa é uma arma poderosa, glória a Jesus. Mas isso não significa que não sejamos tentados. O mesmo Cristo foi tentado. Vamos ver no final desse capítulo as tentações de Cristo. Mas a tentação tem um lado positivo, porque tem dois aspectos. O que é tentação? É colocar a pessoa à prova, sujeitá-la a um teste. E quando vem esse teste, é que você vai provar para você mesmo se você é o que diz ser, se você é o que normalmente diz que é. E não é no momento que você está dentro da igreja. Esses tipos de tentações surgem como surgiu na vida de Davi, sozinho no palácio, aparece uma Betseba, e ele, em vez de ir para a guerra, fica lá, igual o crente na internet, em certas coisas que não, certo? Fica lá, quer dizer, fica se expondo às coisas que podem destruí-lo, entende? Então, quando você tem essa resistência, você cresce. Só que isso não é fácil, falar é fácil, todos nós temos esse tipo de problema. E o inimigo testa o povo de Deus ao manipular circunstâncias e situações dentro dos limites permitidos por Deus. Permitidos por Deus. Porque 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não deixa vir sobre nós tentação acima do que podemos suportar. Antes, com a tentação também dará o escape. Olha aí, né? Veja que o Senhor, Ele tem medida. Quando Deus fez a terra e chamou a existência do inexistente, como um grande cozinheiro que pegou nada e temperou com o tudo, com a poderosa palavra haja, e as coisas iam acontecendo, e diz o texto de Jó mesmo, que ele pôs limites no mar, com a terra que subiu, e disse para o mar: até aqui e não mais adiante. Até aqui e não mais adiante. Isso também tem a ver com a minha e com a sua vida. Existem coisas que Deus fala até aqui. Teve um momento que Saul estava perseguindo Davi, e já estava na hora de colocar as mãos em Davi, não tinha como Davi fugir. E a hora que Saul ia pegar Davi, chegou um aviso. Um mensageiro veio: olha, desce que os filisteus invadiram a cidade. Até aqui e não mais adiante. Então veja que existem os limites. E você precisa prestar atenção, nós precisamos prestar atenção nessa situação. Agora, um dos exemplos clássicos que nós colocamos aqui é o exemplo do patriarca Jó. Jó é assim algo que a gente precisa de pensar demoradamente. Jó é um dos livros mais antigos. Segundo alguns biblistas, Jó era para estar até antes de Gênesis, ou junto a Gênesis. Tal é a antiguidade do livro de Jó, embora isso não seja provado cabalmente. Mas Jó vivia em uma época em que a riqueza era medida por gado, toda aquela situação dos patriarcas. Era um homem íntegro, era um homem que temia Deus, desviava-se do mal, era um homem que possuía abundantes riquezas, e tinha 7 filhos, e 3 filhas. Um homem bem-sucedido, um homem que era conhecido de Deus. Mas de repente
não vou entrar nas minúcias, tinha uma reunião no céu, porque onde Deus está reunido só pode ser o céu, e apareceu esse camarada lá, e eu fico pensando, se o diabo vai lá na reunião de Deus no céu, quanto mais na igreja, quanto mais nos púlpitos das igrejas, quanto mais nas convenções, e aí Deus se permitiu conversar com ele. De onde vens? Nós sabemos toda a história. Aí o Senhor fala de Jó, e ele se levanta para acusar, porque a palavra diabolos no grego quer dizer aquele que acusa. Todo acusador é um diabo, porque a palavra é diabolos, tradução acusador, é o que diz lá o grego, o vernáculo. E ele já chega acusando, mas também o Senhor faz isso, faz aquilo, o Senhor enche ele de bem. Olha a prova de que quem abençoa é Deus. O Senhor dá isso, o Senhor dá aquilo, dá riqueza, dá gado, dá isso, dá aquilo, toca nele. E nós vamos conhecendo a história de Jó. E para trazer mais para os nossos dias a história de Jó, imagine um dia, que o dia começa, como qualquer um outro, de repente uma pessoa se levanta para ir ao serviço, e chegando no seu serviço, ele encontra as portas fechadas, e a empresa, ele descobre que a empresa fechou sem dar aviso, e a pessoa inesperadamente fica desempregada, tendo obrigações, tendo contas para pagar, aí decide ir ao banco para sacar o dinheiro, para pagar algumas contas que estão vencendo, mas quando ele chega no banco, ele recebe a informação de que a sua conta foi fechada, sem explicação nenhuma, e ele não tem mais nenhum saldo naquela conta. O dia já está piorando, então ele resolve ir para casa. Quando ele chega em casa, ele vê um alvoroço, vários bombeiros, ambulância, correndo para todos os lados, os vizinhos na rua, e todos chorando inconsolavelmente. Antes de chegar em casa, um dos vizinhos chama e vai conversar com ele, e diz: olha, aconteceu tão rápido, não deu para salvar ninguém, a casa de repente explodiu, e todos que estavam nessa casa morreram. Eu sinto muito, todos os seus filhos morreram. Alguns dias passam, essa mesma pessoa, depois de algum mal súbito, acorda num lugar estranho, ele olha à direita e à esquerda e vê que lá é um hospital, e ele está sentindo dores terríveis, uma coceira em todos os cantos do corpo. Depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que é a hora da visita. No seu caso, todas as visitas estão liberadas, e a primeira pessoa que entra no quarto é a esposa. Ele precisava de uma palavra de consolo da esposa, e a esposa olha para ele, ele olha com esperança, e ela já chega no quarto gritando: eu não entendo essa sua atitude. Ela diz: sua fé não vale nada, Jó. Você confia num Deus que faz tudo isso, que acaba com tudo? Que Deus é esse, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. E enquanto ele está procurando entender, ela vai embora, e de repente chegam uns amigos, os amigos, velhos amigos, alguns até de infância, e ele diz: agora eu vou ter uma palavra de consolo. Mas os amigos chegam, olham para ele e ficam quietos, não falam nada, não diz uma só palavra, ficam de boca aberta olhando para ele, e depois de uma longa pausa, eles dizem: você deve ter cometido algum pecado, você deve ter cometido alguma maldade, para Deus estar castigando você desse jeito. Ele então tirou todos os seus bens, matou seus filhos, acabou com tudo. Essa era a situação de Jó. Eu só trouxe um pouquinho mais para os nossos dias. Imagine um homem desse, sofrendo dessa maneira, perdeu tudo, até o amor da esposa, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o gado, e a pessoa que ele mais precisava ouvir,
chega com acusação, os amigos chegam com acusação, mas em tudo isso, ele colocou o rosto no pó e adorou a Deus. Eu não sei se eu estivesse na situação de Jó, eu faria isso. Eu acho que não. Mas Jó adorou a Deus e diz: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aquele que dá bem também não pode dar mais. Irmão, para dizer uma coisa dessa, precisa realmente ter uma vida de intimidade com Deus. Então o livro de Jó trata de uns assuntos mais difíceis da experiência humana, que é a luta, é a provação. E aqui eu penso o seguinte: você pode ter tudo, no sentido de riqueza, no sentido de bens, você pode ter todas as riquezas do mundo, mas se você perder a fé, você não tem nada. Por outro lado, você pode perder tudo, seus bens, as suas riquezas, mas se você continua com a fé, você tem tudo. Porque a fé é a maior riqueza que um homem tem, que uma mulher tem. E é por isso que costumeiramente eu digo que a fé em Jesus Cristo dá risada das impossibilidades. Aleluia. Soren Kierkegaard diz: crer é difícil, não porque seja difícil compreender, mas porque é difícil obedecer. Ele diz: a dúvida teme a dar um passo, mas a fé voa alto. A dúvida pergunta: quem crê? A fé responde: eu. E mais uma frase para completar isso aí. Essa é para dar uma apertada. Sabe quando a gente vai trocar a roda do carro, que fura o pneu parece que tem vida. Ele sabe furar no lugar mais difícil, quando está escurecendo, depois que você dirigiu o dia inteiro, ele resolve furar. E numa curva ainda, que já aconteceu isso comigo várias vezes. Aí você vai lá e põe o triângulo, aquela coisa toda, e tira a mala, e aí vai trocar, colocar. Hoje em dia tem uns steps dessa grosso assim, é uma coisa terrível. O cara que inventou aquilo devia estar encapetado, porque não pode um step daquele. Aí você vai lá trocar o step, tira a roda, tá? Depois, quando você vai apertar os parafusos, você põe os parafusos, tal, e o aperto final faz um barulhinho mais ou menos assim, ó, crack. Crack é o aperto final. Diga comigo isso, crack. De novo, crack. Quer dizer, Deus faz isso com a gente às vezes, certo? E essa frase que eu vou falar é um crack. É um crack de Deus. Se você não for o que Deus projetou para você ser, você será apenas um fracasso. Se você não for o que Deus o projetou para ser, você será apenas um fracasso. É o crack. Crack. Deus faz isso com a gente. E essa escola, todos os anos, além dos outros cultos, mas essa escola tem uns cracks de Deus bem forte. Bom, os filhos de Jó morreram, seus bens foram retirados, sua saúde acabou, seus amigos se foram, sua esposa lhe abandonou, as dores do corpo eram constantes. Eu estava lendo Jó e anotei 7 provas que Jó passou. A primeira prova, a perda dos bens e a perda dos filhos. Segunda prova, a perda da saúde. Terceira prova, a prova do seu casamento abalado e a apostasia da esposa. Amaldiçoa teu Deus e morre. Quarta prova, a prova da reputação. Sua fama é posta em dúvida. Quinta prova, a perda dos melhores amigos. Sexta prova, a prova espiritual. A sétima é melhor, que tem o coroamento da provação. Seus bens e família são restituídos. Mas Jó passou por isso. E hoje, quando a gente fala de paciência, de perseverança, de prova, a gente tem que pensar em Jó. Jó é um livro. Existem os críticos literários que dizem que Jó não existiu. Aquilo é uma invenção, é uma história. Assim como outras críticas, a gente vai estudar teologia, tem a crítica literária. E essa crítica, e às vezes os professores falam com tanta convicção,
que se você não for do céu, você acredita nele, porque tem uns professores que são mais terrenos do que celestial. É bom ser professor, mas banhado com o óleo do Espírito, cheio da graça, certo? Porque hoje em dia duvidar é coisa chique. Quanto mais você duvida, mais chique você é. Quanto mais interrogação você coloca, mais chique você é. Quanto mais incrédulo, quanto mais ateu você é, mais chique você é. Só que isso aí é do reino capetal, do reino infernal. Isso aí, talvez, são pessoas que são pior que o diabo. Sabe que tem gente que entra no diabo e deixa o diabo pior do que ele é. Então veja que nós encontramos aqui em Jó esses exemplos. A sua obediência, um homem honrado, temente a Deus, foi provado, mas não retrocedeu, não parou. A perseverança de Jó. Jó venceu a batalha. O Jó é um dos patriarcas que nos ensina. Ele se levanta para nos ensinar em todas as épocas. Tem um outro que também nos ensina muito, que é o José. José é o tipo de homem que sempre está a nos ensinar pela sua perseverança, mesmo que as coisas não estivessem acontecendo, a provação estava ali, mas ele não abandonava, ele não desistia, e no seu momento mais difícil, naquele ele estava bem vulnerável, longe do pai, longe da mãe, longe de tudo, estava até prosperando, mais uma vez ele foi testado, e foi parar lá nas prisões mais baixas do Egito. Quando chegar lá no céu, tem que dar um abraço em José, viu? Porque ele é exemplo para essa geração. Depois nós temos o tópico 2 aí, que fala dos ardis do inimigo. Os ardis do inimigo. Nós precisamos ter constante vigilância. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que nós não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas contra os principados. A luta da carne e o sangue é essa luta do Putin, que é Putin mesmo, essa luta aí, outras que tem por aí, certo? É a luta da guerra, da força. A luta do homem de Deus é a luta no espírito, como eu disse anteriormente, é usar as armas espirituais. Daniel capítulo 10, versículo 11 e o versículo 13, nós temos ali, quando Daniel orou, durante 21 dias, orando, buscando a Deus, e a resposta não vinha, mas ele perseverou. Depois de 21 dias o anjo veio, e diz: olha, desde o dia que você começou a orar, e buscar a Deus, eu saí, mas tinha um príncipe da Pérsia, ele está aí, ele se levantou esses dias, porque a Pérsia é o antigo Irã, você vai buscar na geografia, Irã é a Pérsia. Então esse camarada de vez em quando se levanta. Então veja, um dos príncipes da Pérsia, e ele teve que vir um anjo de maior patente. Essa é a batalha espiritual que a gente precisa de prestar atenção. Aleluia. Por isso que Jesus fala para orar, perseverar na oração. Costumeiramente eu digo que a oração do crente fiel tem pé e anda, tem asas e voa até chegar no céu. A oração do crente fiel tem um braço comprido. Você ora aqui, toca na China, no Japão, você toca em qualquer lugar, tem um braço comprido. E nós estamos aqui por causa da oração. Uma vez eu tive um sonho com essa igreja, não esqueça, que eu até registrei, tem sonhos que são de Deus. Eu sonhei que eu cheguei aqui nessa igreja de Vila Alpina, e eu fui para o porão dessa igreja. Quando eu cheguei no porão da igreja, os irmãos me mostraram a casa de máquina da igreja de Vila Alpina. Era uma coisa tremenda, máquinas e mais máquina, casa de máquina. Tem alguma casa de máquina aqui embaixo? É a oração da igreja, a casa de máquina. Olha só que eu estou lembrando, pastor, isso faz uns 20 e tantos anos, quase 30 anos que eu tive esse sonho com a igreja de Vila Alpina. Cheguei aqui e me mostraram a casa de máquina da igreja. Em vez de mostrar a igreja, me mostraram a casa de máquina. Então é oração, é o sustentáculo da igreja. Quando você ora, não tem como o diabo não sair, não tem como o capeta não sair, não tem como a enfermidade não sair. Meu pai tinha um versículo predileto dele, Mateus 21, 22. Todas as vezes que íamos orar, ele citava: e tudo que pedis em oração, crendo recebereis. E tudo que pedis em oração, crendo recebereis. E tudo que pedis em oração, crendo recebereis. Então veja, nós temos aqui Daniel orando, e a vitória veio depois de 21 dias. E se Daniel não tivesse orado esses dias todos,
Se tivesse desistido no 10º dia, não tínhamos essa revelação. Se tivesse desistido no 15º dia, não tínhamos essa revelação. Você está entendendo? Porque às vezes você não alcança a vitória porque você desiste antes. Você vai, ajoelha, fala tudo que quer falar, aquela reza que não é nem oração, é reza, sabe? E às vezes vai orar de noite, depois de um dia de cansaço, vai ajoelhar, e quando você vê, já faz 1 hora que você está dormindo ajoelhado, né? Que você faz aquela reza. Mas a questão toda é a seguinte: quando o Espírito de Deus vem na nossa alma, a gente ora, a gente busca, a gente clama, e você percebe que a oração ultrapassa o teto, ultrapassa a toposfera, a ionosfera, a lisosfera, todas as feras que tem para cima, e chega diante do Senhor, em nome de Jesus. Então você observe que nós temos aí potestades, de acordo com Efésios 2, 6, 12, príncipes deste século e hostes espirituais da maldade. Os demônios estão organizados, príncipe da potestade, demônios que comandam milhares de outros demônios, que são os principados. Depois, príncipe das trevas, eles trabalham diretamente contra o reino de Deus e a igreja. Aí está o príncipe da Pérsia, hostes da maldade. Então veja, eles estão preparados para atacar em todas as áreas, entidades malignas que provocam guerras entre as nações. Lucas 21, 10, essa questão das guerras, reinos das trevas, tudo são organizações de demônios que trabalham em unidade. Esse pessoal, esses espíritos trabalham em unidade, por isso que eles conseguem muitas proezas, porque eles são unidos no mal, para fazer o mal. Esse negócio da unidade, a gente precisa de pensar demoradamente, porque o povo de Babel se uniu para construir uma torre, e o objetivo deles não era bom, porque Deus queria que o povo se espalhasse, para povoar a terra, mas sob o governo de Nimrod, eles se reuniram para construir a Torre de Babel, que está lá no antigo Iraque, lá na antiga Babilônia, bem naquela região ali. E Deus foi dar uma olhada e viu que eles estavam unidos. E o Senhor disse: se esse povo continuar assim, nada mais pode lhes deter. Desçamos e confundamos. O Senhor veio e confundiu a língua, daí saiu as diversas nações, o poliglotismo. Mesmo Deus que veio para confundir em Babel, veio para esclarecer no Pentecoste, porque no Pentecoste tinha nações, várias nações, e o Senhor veio para esclarecer, porque Ele é o autor de todas as línguas. Mas eu estou dizendo isso por causa da unidade. Então a unidade, ela faz proeza, tanto do lado mal, como do lado bem, e a igreja precisa crescer nessa visão. Madureira costumeiramente diz que a nossa temática é o Salmo 133, sempre se lê nas convenções, que assim o seja, porque onde tem unidade tem óleo, onde tem unidade tem unção, onde tem unidade tem graça, onde tem unidade tem autoridade, onde tem unidade tem Deus, onde tem unidade tem cura, onde tem unidade tem expansão. Aleluia, unidade. O inimigo se une, e eles estão bem entrosados, cada um dentro do seu comando. A igreja de Jesus é assim, a igreja do andar de cima. Outro dia eu estava pesquisando a palavra cenáculo, porque cenáculo é o lugar onde aconteceu a primeira ceia, a transição de Páscoa para a ceia. Depois você vai estudar esse cenáculo, você observa que os discípulos continuaram a se reunir nesse cenáculo. Tanto é que no Pentecostes eles estavam no cenáculo. Atos capítulo 1 fala isso. E a tradução de cenáculo é andar de cima. Que coisa maravilhosa. E a igreja de Jesus é do andar de cima. Quem está no andar de cima vê longe. Você está no andar de cima, você está viajando de avião, você vê o prédio antes, depois, para trás, para frente. Quem está no andar de cima enxerga longe. Agora no andar de baixo só vê no horizontal, só vê luta, vê treva, que é lutar, guerrear, fazer contenda, divisão de igreja, abrir igrejinhas, igrejolas, para fazer confusão com as outras, confundir os outros. Isso é andar de baixo. Andar de cima é outra coisa. Eu creio que nessa noite estou falando para a igreja do andar de cima. Aleluia. E a igreja do andar de cima é uma igreja unida, uma igreja que tem visão, uma igreja que enxerga, uma igreja que tem luz, uma igreja que tem competência. É a igreja do Senhor. Mas nós temos que falar novamente das armas. Eu quero falar de 5 armas aqui que não tem como não ser poderosa. A primeira arma é o nome de Jesus. Marcos 16, 15. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
colocaram a mão sobre os enfermos, ficaram curados. No nome de Jesus, o capeta sai, o inferno sai, a terra se muda. Aleluia, o nome de Jesus é poderoso na sua vida, na sua família. O nome de Jesus tem poder. Aleluia. Eu fico triste quando eu vou para a Itália e lá é uma treva pura. E fazer uma pesquisa e descobrir que na cultura italiana o nome de Jesus está em 6º lugar. Padre Pio é mais popular que Jesus. Numa nação que se diz cristã, né? Tem 100 mil bruxos naquele lugar. Tem mais bruxos do que padres e pastores, né? Mas independente do que eles dizem, o nome de Jesus tem poder. Só que tem uma coisa: quando você levanta a mão, porque não adianta você chegar com filosofia, eles sabem, te dão aula. História, te dão aula. Igreja, eles falam tudo, sabem tudo. São escandalizados com tudo e com todos. Então não adianta você chegar com teologia, com sabedoria, com psicologia, com psiquiatria, com terapia. Isso aí sabe tudo. Mas tem uma coisa que eles ficam impressionados: quando você levanta a mão, o capeta sai, a enfermidade sai. Meu Deus, quem é você? Você é um Deus? Isso aconteceu várias vezes comigo na Itália. Porque Deus usa, você sai da sua terra, vai pregar em algum lugar aí, você vê como é que Deus se manifesta de acordo com a necessidade do momento. Sabe? Não é que você é alguma coisa, é que Deus, você está lá como vaso de Deus, Deus te usa. É algo extraordinário, extraordinário o que Deus faz, o que Deus faz. Então o nome de Jesus é poderoso, não tem nome igual a esse, é o nome central. Lutero dizia: tira-se Cristo da Bíblia, o que mais você encontrará nela? Cristo é o tema central da Bíblia, o tema central da história, o tema central do céu, o tema central da igreja, o tema central da nossa vida. Se você tira Cristo da história, a história fica desequilibrada. Jesus, o nome de Jesus. Segunda arma, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus vem para ficar brincando por aí, mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é poderoso. Terceira arma, o escudo da fé. Efésios 6,16, escudo da fé. Quarta arma, a palavra de Deus. Palavra de Deus é poderosa, é viva e é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, vai lá na divisão da alma e do espírito. Eu costumo dizer que um médico, o mais especialista que seja, vai conseguir tocar na alma e no espírito de um ser humano. O seu bisturi jamais vai chegar lá. O único instrumento aqui na terra que toca é a palavra de Deus, que vai lá na divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus. E o último, a intercessão. Irmãos, a oração, de novo aqui, o valor de uma intercessão. Jesus falou da oração em Lucas 18, quando ele fez aquela história, aquela parábola do juiz iníquo. A viúva chegava, não tinha ninguém para pedir, porque o juiz era o único que podia atender a sua causa, mas o juiz não estava nem um pouquinho interessado naquela mulher. Mas o único que podia atender era aquele juiz. Então a mulher disse: já que não tem ninguém, a mulher começou a falar: julga minha causa, 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 de manhã, de tarde, de noite, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro, novembro, dezembro, julga minha causa. O homem disse: pelo amor de Deus, ou eu mato essa mulher, ou eu julgo a causa dela. Aí o juiz atendeu. Eu estou forçando o texto aqui, mas a palavra nos dá condições para isso. Aí Jesus viste o que fez o injusto juiz. E Deus não tem nada a ver com esse juiz, porque Deus é amoroso, Deus é misericordioso. É só para estimular a igreja a orar. É só para dizer: continue orando, meu filho. Para com esse negócio de reza. Ore de verdade. Venha conversar comigo, dialogar comigo. Eu tenho coisas maravilhosas para te revelar. Eu tenho céus para te abrir. Eu tenho palavras para te dar. Aleluia. Eu tenho algo novo para te dar, mas você fala. Quando eu vou falar, você diz amém. Você fala, e quando chega a hora de eu falar, você diz amém e vai embora. Eu tenho um amigo que disse assim para mim: Elias,
eu aprendi a orar. Falei, mas que maravilha, como é que você ora? Eu chego lá, me ajoelho e converso com Deus, dialogo com Deus, e vou falando com Ele, conversando com Ele, falo tudo o que eu preciso, depois eu fico em silêncio. Mas por que você fica? Para ouvir o que Ele vai me dizer. E todas as vezes que eu fico em silêncio depois da oração, eu saio de lá com respostas, eu saio de lá com solução. Aleluia, glória a Deus. Então veja, são as armas, essas armas estão à sua disposição. Glória a Jesus. Os ardis do inimigo, continuando, a luta diária do crente. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, o que é que acontece? Se viver segundo a carne, aleluia. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, aleluia. Então veja, os ardis do inimigo, desejos corruptos dentro de si mesmo. Tem uma frase latina que diz assim: homus lupus estis, traduzindo, o homem é lobo do homem. Homus lupus estis, o homem é lobo do homem. O homem é o seu próprio inimigo. Aleluia. E tem uma outra que eu vi esses dias, eu gosto do latim, que diz age codages, que significa agir quando agir. Agir quando agir. Não diga que vai agir, que a sua ação esteja com a sua atitude. Então veja, desejos corruptos dentro de si mesmo, os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentação. Isso o inimigo que usa. Satanás e suas forças, o crente é conclamado a se separar do presente sistema do mundo. Efésios 2, versículos 1 e 2. Ele vos vivificou. Vivificar, o que é? É ressuscitar, é levantar, como o Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai. Então vivificar é restaurar, é o verdadeiro avivamento, é a ressurreição. Depois de estudar muito avivamento, eu cheguei à conclusão que o verdadeiro avivamento é a conversão. Depois que a pessoa quiser morrer, ele tem que levantar de novo, porque Ezequiel capítulo 37 fala de um exército morto, de um exército, de um vale de ossos secos. Não tinha vida, mas Deus resolveu dar vida. E quando o exército levantou e Deus coloca a carne, aí o que aconteceu? Que estava morto, reviveu, ressuscitou. E a vida cristã é uma vida de ressuscitado. É claro que o cristão avivado aviva o outro, porque às vezes tem a pessoa desanimada. Então, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora o versículo 2 de Efésios 2: vós que outrora andaste segundo o curso do mundo. O que é o curso do mundo? É o sistema do mundo, ideologia do mundo, é o satanismo do mundo. E está tudo aí hoje em dia, irmãos. Olha, me desculpe, com todo respeito às irmãs Maria, que não tem nada a ver com vocês, mas eu vou usar a expressão. Hoje em dia está cheio de crente, Maria vai com as outras. Tudo está fazendo assim, eu também faço. Tem tatuagem, eu também tenho. Tem calça rasgada, eu também tenho. Tem cabelo espetado, pintado, eu também tenho. Mas espera aí, qual é a razão que você está fazendo isso? Deus está nesse negócio? Porque a mente do crente tem que ser a mente de Cristo, a mente do céu, a cultura do céu, a filosofia do céu, a teologia do céu, a visão do céu, a presença de Deus, a graça de Deus, a direção de Deus, a presença do Espírito, o fruto do Espírito, o dom do Espírito. E quem tem a mente de Deus, quem tem a mente de Cristo, pensa diferente. Essa escola é do Larentes, tá? Nós somos da mesma escola. Quem tem a mente de Cristo é diferente. Você tem a cultura do céu. Onde você chega, você não vai se envolver com o lixão do mundo. O lixão do mundo pode ser até interessante, mas no lixo não tem nada que presta. Quem jogou no lixo é porque não presta. Deus te tirou de lá, e quando você chega lá, agora você chega como luz, com a cultura do céu, pensamento do céu, visão do céu, revelação do céu. Você não foi chamado para imitar as pessoas do mundo. Claro que tem moda que não tem nada a ver, mas tem coisas por aí que são
ligadas com Satanás. Eu encontrei uma jovem lá na Itália, com a camiseta, nada contra a camiseta, nada. Mas eu fui na camiseta dela, estava escrito em inglês, Princesa das Trevas. Eu falei, você sabe o que está escrito aí? Não sei, está escrito Princesa das Trevas. É mesmo, foi lá, tirou a camiseta, jogou, foi lá, pegou outra e colocou. Então quer dizer, só porque está escrito em inglês, você tem que saber o que está escrito aí. Porque você tem a marca de Cristo, você tem a mente de Cristo, você tem que saber as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Quais são as motivações da tentação? Aspectos positivos, já disse, lá no começo. Você tem um lado positivo, porque se a tentação vem, é porque tem alguma coisa aí boa em você para ser desequilibrada. E todos os homens de Deus passaram por essas situações. O texto fala aí da questão do jardim, a árvore do jardim, a possibilidade da tentação. As árvores do jardim do Éden. Tinha 2 árvores lá. Por que Deus não colocou só uma? Mas colocou 2. Aqui entra o direito de escolha. Deus não fez o homem robô. Deus fez o homem com livre-arbítrio, com direito de escolha. Eis que eu coloco diante de vós o caminho da vida e da morte. O que é isso? Escolha, pois, o caminho da vida para que viva. Direito de escolha. Direito de escolha. Então, o homem foi e escolheu a árvore da ciência do bem e do mal. Então, veja bem, a possibilidade da tentação. Deus já sabia? Sim. E o que o inimigo usa para que essa situação se conclua? Sugestionamentos. Despertamento dos desejos. Porque se você permitir se colocar diante da tentação, o que vai acontecer? Você vai ser tragado. Eu estava lendo uma história muito peculiar para esse momento. Um homem queria escalar uma montanha, mas ele estava trabalhando e tinha suas obrigações. Ele disse, quando eu me aposentar eu vou escalar a montanha. Estava na frente da casa dele. Um dia ele se aposentou, ele disse, chegou o dia, falou para a esposa, que eu vou escalar a montanha. Aí ele comprou todo o material para escalar a montanha, o esporte predileto dele, escalou a montanha, subiu, chegou lá no topo. Olhou, disse, que glória, consegui escalar a montanha. E a montanha tinha uma caverna. Ele entrou na caverna, tinha lá, olhou na caverna e viu um leão. O leão estava morrendo de sede, estava agonizando já para morrer. Ele pegou a água que levou e deu para o leão. E também deu água uma vez, deu água a segunda vez, deu água a terceira vez. E o leão abriu o olho e estava cansado, sentou para descansar. E não acordou mais, porque o leão recobrou o seu sentido, foi lá e devorou, estava com fome, ele era a comida do leão. Então, não alimente aquilo que pode te destruir. Tem muita coisa que pode destruir a gente que você alimenta. E é o que eu disse no início. Tem muita coisa na internet que você fica alimentando. Né? Tem lá um homem todo saradão, aquela coisa toda, fica olhando. Uma mulher toda, fica olhando com um pouco, meu filho. Quer dizer, você está alimentando, está despertando um desejo. Que não adianta querer tapar o sol com a peneira. Certo? Nós somos carne, nós temos desejos, nós temos inclinações. Então é necessário que façamos o quê? É necessário que tenhamos cuidado com esses sugestionamentos, porque isso desperta o desejo e começa a suscitar as dúvidas, e assim essa tentação vai crescendo até o ponto dela tomar conta da pessoa e jogar no chão. Quem nunca caiu depois que se converteu? Não existe uma pessoa na face da terra. Por que você diz isso, pastor? Porque é o seguinte, mexer um pouco com os irmãos, porque aqui só tem adultos. Por exemplo, a gente fala que adulterar é pecado? É, da disciplina. Fornicar é pecado? É, da disciplina. Mentir é pecado? Sim ou não? Eu nunca vi ninguém ser disciplinado por disciplina, poucas pessoas. Mas dá inferno. Mentira, adultério, fornicação, glutonaria também, que está no pecado da carne lá. Tudo isso é coisa ruim. Isso dá inferno. Aí eu pergunto,
Quem nunca mentiu depois que se converteu? Não me responda. Não me responda. Então, quer dizer, algumas quedinhas todos nós tivemos já. Algumas quedinhas. Se não for a misericórdia de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós criamos algumas coisas, que eu não vou entrar em detalhes. É por isso que eu vou repetir o versículo. 1 Coríntios 10, está aqui na lição, 1 Coríntios 10, 12, diz: aquele pois que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Mas o versículo 13, repetindo: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação também vos dará o escape, para que possais suportar. A medida, é a medida. Deus está contigo, Deus te ama, Deus te quer, Deus te sustenta, Deus te dirige, Deus te orienta, Deus está contigo, Deus dorme contigo, quer dizer, Ele não dorme, esse que não tosqueneja, mas você está dormindo, a mão dele está sobre ti, a bênção dele está sobre ti. Quando você pega no sono profundo, Deus começa a abrir o céu e te dá revelações profundas, e você tem que entender, porque alguma coisa é só para você mesmo, não é para você ficar contando por aí, mas é algumas coisas profundas para a sua vida e para a sua alma. Você tem que entender a voz de Deus, o sussurro de Deus na sua alma e na sua vida. Tem um livro da editora Vida com esse tema, O Sussurro de Deus. Terminei de ler ontem. Que livro, que livro. Depois da Bíblia, eu acho que é leitura obrigatória. O Sussurro de Deus. O tema do livro é sussurro. E fala a respeito da experiência de ouvir a voz de Deus cotidianamente, porque nós estamos no meio de um barulho, o barulho da preocupação, da conta para pagar, do filho, da escola, da esposa, do imóvel, disso, daquilo, do carro, do som, do avião, e às vezes esse barulho da alma, ele nos impede de ficar num patamar, como se fosse uma postinia, um lugar assim mais afastado para ouvir Deus. E é importante que você, quando você dorme, ou então você consegue sair desse patamar da bagunça, do barulho da sua alma, que não dá para ouvir Deus, não dá nem para orar. Não dá nem para orar, porque você está orando, mas está preso na preocupação. Então você tem que subir um pouquinho mais, para ficar numa posição onde você esteja na sintonia com Deus. Quando você entrar na sintonia com Deus, aí você vai dizer: meu Deus, mas é assim que o Senhor fala? Eu não sabia que Deus falava assim todos os dias com a gente. Você amanhece, Deus já está falando com você. Você caminha pelas ruas, pelas estradas, Deus já está falando com você. Eu quando eu era criança, eu gostava muito de ouvir a natureza. E a natureza tem umas coisas lindas e maravilhosas, mas tem dois insetos que eu aprendi muito com eles. São três, mas vou falar de dois. Um deles é o vagalume. O vagalume. Aqui em São Paulo você não vê vagalume? Alguém vê vagalume? Não sei, certo? Não dá tempo para ver, mas você está andando naquelas fazendas, e a noite está escura, e você vê aqueles bichinhos brilhando. É o crente no meio da escuridão, certo? Os vagalumes brilhando, quer dizer. Outro inseto que me ensinou muito na vida, e eu até resolvi bater um papo com ele, que eu aprendi com o Joia Júnior, que é o grilo. O grilo, você para com ele, conversa, ele te ouve, depois fala cri, cri, cri. Aí você conversa, a vida é bela, maravilhosa, eu fui ali, voltei, Deus é maravilhoso. Você dá um espaço, e ele responde cri, cri, cri. Aí você fala outra coisa, olha irmão, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E Paulo diz cri, por isso falei. Então veja, até através dos insetos você ouve Deus falar. Aleluia, Deus fala. Você precisa entender a voz de Deus no meio da tormenta, no meio da tempestade. Você consegue ver Jesus andando sobre as águas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Depois o item 4, já partindo para o encerramento, tem as 3 áreas em que Cristo foi tentado. Essas 3 áreas da tentação de Cristo, nós vemos aqui primeiro a humanidade de Jesus. Ele submeteu-se a essas humilhações como homem e as venceu. Ele se encarnou. É algo extraordinário você ver
Deus se humanizando. Isso foge da nossa razão, porque Deus, quando você vê João 1:1, em arque rem hos logo, em arque rem ho logos, em um princípio, em arque, é a mesma palavra, na nossa Bíblia está no princípio. Quando você vai em Gênesis, Bereshit, que é a mesma coisa, que quando você pega a Bíblia, saiu uma Bíblia agora da BV Books, chamada Bíblia BTX, eu gosto dessa Bíblia, porque ela não tem nada a ver com essa aqui, na ordem, porque a ordem, aquela está na ordem, essa está na desordem, mas para falar isso hoje, é complicado, porque, por exemplo, depois de reis, vem profetas, o primeiro, você abre a Bíblia, o primeiro evangelho é João, e não Mateus, é tudo contrário, entende? Mas é a ordem, eles colocam na ordem cronológica, e ela tem um compromisso, aquela Bíblia tem um compromisso com uma originalidade, igual a Bíblia Peshitta, também tem uma Bíblia muito boa nessa linha, mas é só para quem quer navegar um pouco mais nas águas profundas, não é para novo convertido. Quando você pega aquela Bíblia, ela traz algumas coisas muito interessantes a respeito de Jesus, porque você pega lá, está lá, em vez de colocar no princípio, já vem a transliteração de uma forma hebraica. Ao invés de no princípio, está em um princípio, Elohim, e depois tem a palavra Aleph Tav, criou Deus. E eu parei nesse Aleph Tav, falei, mas por que esse Aleph Tav? O Aleph Tav não tem Bíblia nenhuma, e quando você vai no hebraico, você tem lá a palavra Bereshit, Bara, Elohim, Et, Veet, tem o Et, esse Et tem uma vogalzinha embaixo, que acho que é a chamada tserê, que são dois pontinhos que dá a expressão Et, mas quando você vai pegar esse Et, é exatamente as letras Aleph Tav, e quem traduziu a Bíblia colocou, ao invés de Et, colocou Aleph Tav, porque o negócio deles é trabalhar com a literalidade. Mas o que é esse Aleph Tav? O que é? E eu fui pesquisar, irmãos, eu tive que dar glória a Deus, porque o Aleph Tav é a mesma coisa que o alfa e o ômega, e está escondido. Eles dizem que essa partícula não dá para traduzir, tem muita partícula no hebraico que não dá para traduzir, e passa em branco, e o Aleph Tav está lá, como um segredo mistério, que agora os tradutores, quem trabalha mais, com mais especificidade, colocou o Aleph Tav. Você vai ver o Aleph Tav, está em Jesus, o alfa e o ômega. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu falei, o que tem mais que a gente ainda não viu nessa Bíblia, meu Senhor, mas sempre esteve lá. É que com o passar do tempo, a revelação vai se ampliando, com o passar do tempo, o sol vai se abrindo, o meio-dia vai se expandindo, e você vai vendo coisa que sempre esteve lá, mas que você talvez não tinha prestado atenção ainda. É a expansão da revelação, uma brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus, bendito sejas para sempre o nome do Senhor. Então, esse Senhor, nosso Deus, que é antes do tempo, porque quando a gente fala de tempo, a gente fala de tempo pensando na gente, porque Deus é antes do tempo. E eu já disse aqui uma vez que a gente fala que Deus é eterno, mas esse negócio de falar que Deus é eterno é apenas uma fraqueza humana. Isaías 9,6 diz que Ele é o Pai da eternidade. Então quem criou a eternidade foi Ele é antes da eternidade. Eles falam que em Provérbios Ele é a sabedoria de Deus. Não é, porque você vai lá, diz que a sabedoria foi aluna dele, então Ele é antes da sabedoria. Então veja bem, Deus é antes do tempo. Esse negócio de segunda, terça, quarta, quinta, primeira hora, segunda hora, é coisa nossa. E é por isso que tempo para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então veja, quando eu olho para essa grandeza que é antes do tempo, antes de tudo, antes da existência, antes que existisse qualquer coisa, antes de tudo era Deus. É Ele que chama a existência, é Ele que cria, é Ele que faz, é Ele que constrói. Por isso que você não é dono de nada. Ele fez você com especificidade e jogou a forma fora. Você é o único, não tem ninguém na terra igual a você, com esse seu jeitinho de falar, de ser, de ir, de vir. Ele fez as coisas. Veja, agora quando você olha
Apocalipse que o céu e a terra queria fugir da presença de Deus e encontrou lugar. O salmista, Salmo 119, diz: para onde correr tua face? Se eu for no abismo, tu estás. Se eu for na luz, não tem lugar onde eu possa me esconder de ti. Agora você olha para um Deus tão poderoso desse, ele se humilha a tal ponto de comer nossa comida, andar nas ruas, falar a língua humana, passar por dor, necessidade. Irmão, isso é uma coisa tremenda. Isso é a descida de Cristo. Tem gente que não é nada, como eu digo, e o rei dela cocadaneira, ou de king of the black coquete ou cocada. Quer dizer, o problema é que tem gente que quer ser a cereja do bolo. Não é nada, só porque tem. Olha, tem gente que precisa ter um encontro com Jesus, apesar de pensar que é de Deus. Um pastor que foi para o hospital e estava lá: morre, não morre. E ele não falou que era pastor e foi internado. Diz: ai meu Deus, o que vai ser de mim? E desesperado. A enfermeira, que era crente, que não sabia que era pastor, disse: senhor, tenha calma. Quero dizer para o senhor, tinha uma época que eu era assim igual o senhor, mas um dia eu aceitei Jesus, minha vida mudou. Então quer dizer, precisa ter um encontro com Jesus. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, as coisas mudam. Agora você vê Jesus se humanizando. Isso é impressionante. Se humanizando. E como diz Efésios capítulo 4, que é o efeito que nós, fazendo ali uma ponte para Filipenses capítulo 2, 7, que é o alto esvaziamento, é o Senhor descendo, tendo em vista você, a humanidade, para nos salvar, nos resgatar. Irmão, isso é algo extraordinário, algo maravilhoso. E ele submeteu-se. Interessante que depois do batismo, quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aquele sujeito não é brincadeira não, apesar de que Lutero uma vez disse que o diabo é o diabo de Deus, mas eu não sei porque que Lutero disse isso. Ele disse que o diabo é o diabo de Deus, que é um elemento pedagógico de Deus, ele existe para fazer o crente ser mais crente, mas são as teologias, né? Mas a gente aprende um pouquinho com isso. Entretanto, o Senhor Jesus passou por essas situações, pelo deserto, e o diabo não chega no começo, ele chega no fim, depois de 40 dias, depois de 40 noites, depois de não ter água, de não ter comida. Porque tem gente que diz que o jejum de Jesus foi com água. Eu não acredito. Se Moisés passou quase 80 dias sem água, Jesus não ia passar, né? Então, eu creio, Jesus é Deus, sempre foi Deus. Depois, mas ele estava na situação humana. Ele passou por todos os problemas, sem pecado, mas passou por todas as situações. E depois de 40 dias, chega o tentador e diz: se tu és o filho de Deus, manda essas pedras que se transformem em pão. Ele estava com fome, irmão. Aí Jesus venceu o diabo com o quê? Com a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra. Aleluia. Depois vem a segunda tentação. A primeira tentação foi na carne. A segunda tentação, um pouco mais avançada. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito. Tentou Jesus nas emoções, porque alguns dizem que foi no Espírito. Tem várias versões, mas eu creio que aqui é mais a emoção, porque é a questão da vanglória, aquela coisa: olha o que ele fez. E hoje em dia está cheio de gente assim, né? Que quer fazer alguma coisa para receber palmas, que é a fama, é o tal das 3 barras que os pastores antigos falavam, né? Que o pastor tem que tomar cuidado com as 3 barras: barra da fama, a barra do ouro. Qual era a outra barra? A barra da saia. Então, então os irmãos sabem aqui, hein? O pastor tem que ter cuidado com essas 3 barras. Mas a questão da fama, né? Porque esse negócio de ser famoso, cá para nós,
Não me fale. Quem não quer ser famoso, hein? Quer fama, né? Você leva a pessoa lá, você chega, vai abrindo alas, aquela coisa toda. É só que a sepultura é a mesma. E se não tomar cuidado, meu filho, vai lá para o outro lado, igual aquele rico de Lucas 16, 19 diante, que achava que era grande, achava que tinha coisa, só que chegou o dia dele, chegou o dia de Lázaro. O discurso no velório, aquela coisa, então vamos fazer até um busto, um quadro, só que do outro lado a situação era outra, ele já estava lá no Hades. Manda Lázaro colocar a mão na água, quer dizer, essa é a situação de muita gente, está acontecendo exatamente agora, passando para o outro lado da vida. Embora o inferno lá no futuro vai ser lançado no lago de fogo, e não é para ser destruído como diz os adventistas. Mas veja aqui, a tentação das emoções. E aqui Jesus já tinha ensinado em Mateus capítulo 6, versículo 1, guardai-vos e fazei as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles, de outra sorte não tereis recompensa, que o vosso Pai que está no céu. Então veja aqui, é a tentação das emoções, olha o que ele fez, olha o que Jesus nunca se exibiu. Na verdade, quando ele fazia os milagres, ele mandava ficar quieto, não fale para ninguém, não fale para ninguém, não fale para ninguém. Vemos aqui a humildade de Jesus. A terceira tentação, e levou lá no pináculo do templo, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso eu te darei se prostrardes, se prostrado me adorares. Ele queria adoração, adoração é para ser dada a Deus, e ele queria roubar a glória. Sabe, tem muita gente que chega com ofertas, não faz muito tempo, acho que, eu estou numa idade que tudo é há 40 anos, você vai chegar lá, tudo é há 40 anos, há 50 anos, minha idade está nessa aí, há 50 anos, eu estou casado há 42, 43 anos, vou para 40 anos que sou pastor, e tudo é assim, né? Se você ainda não chegou, vai chegar lá. Minha idade está assim, eu tenho falta menos tempo para ir para o outro lado da vida do que eu já vivi, né? A outra porta, mas tinha mais ou menos uns 40 e 50 anos, 50 e poucos anos, faculdade de Direito de Diadema, me convidou lá o diretor, o pedagogo, fizeram uma reunião comigo lá, mas por que vocês me chamaram? Não, nós queremos te fazer uma proposta, olha só, nós queremos que você seja um deão aqui da faculdade, da curso de oratória, que é curso de Direito, me fez uma oferta, mas uma oferta, e falou assim, eu não vou te oferecer salário não, você vai para casa e pensa quanto você quer ganhar, e eu numa necessidade, irmão, só que é o seguinte, você precisa esquecer esse negócio de igreja, não tem mais tempo para a igreja, porque ele sabia que eu era pastor. Eu falei, não é possível que eu estou, uma pessoa de 50 e tantos anos, um serviço desse, uma oferta dessa, só pode ser o inferno, só pode ser o inferno, eu nunca mais voltei lá, não é possível, eu não estava procurando emprego, sabe, eu não estava procurando, mas estava na necessidade, de vez em quando, e o camarada me chamou, eu falei, não pode ser Deus um negócio desse, ainda falou para eu fazer o salário, eu nunca recebi uma proposta dessa na minha vida, fala aí quanto você quer ganhar, o que você ia falar, 20 mil, 30 mil, 50 mil, sei lá, eu falei, não, isso não é de Deus não, se Deus estiver nesse negócio, né, nunca mais voltei lá. Então, sempre tem umas propostas assim, por exemplo, eu já vou encerrar, porque esse assunto aqui não acaba nunca, vocês vão continuar, mas olha, vamos supor que você esteja procurando um emprego, aí você acha um emprego de 20 mil reais por mês, e você tem uma função na igreja, uma função importante, você de repente dirige uma congregação, toma conta de um departamento, você precisa do final de semana, e esse salário de 20 mil reais, você já está aprovado, só que você tem que deixar tudo na igreja, você deixa tudo, aí você, mas vai ser um dízimo de 2 mil reais, né? O pastor vai gostar, não sei o quê, você tem que parar com tudo, para fazer a função nova, aí você vai, não, eu vou procurar outra, aí você acha um para ganhar 7 mil, só que o de 7 mil, você tem liberdade de fazer os trabalhos da igreja, dar aula na escola dominical, dirigir a congregação, e fazer tudo aquilo, qual dos dois você vai querer? O de 20 ou o de 7?
É isso aí que acontece na nossa vida. Sabe? As coisas acontecem dessa maneira. As propostas. E é aí que você vai colocar o seu chamado, a sua vocação, porque a tentação também entra no ministério. Entra no seu chamado, fazer você parar, entregar a igreja, entregar o departamento, desistir disso, desistir daquilo. Não desista, porque se você não for o que Deus te projetou para ser, você será apenas um fracasso. Eu vou parar, irmãos. Mas depois vocês continuam. Deus seja louvado. Aqui no início do livro, coloquei uma historinha que fala da vida cristã. Essa história, uma jovem ia viajar e chegou no aeroporto, o voo dela atrasou. Então ela foi para a sala VIP, tinha direito à sala VIP, comprou uma bolachinha, comprou um livro e sentou para comer a bolachinha e lendo o livro até que o voo dela desse a hora do voo. Aí veio um senhor, sentou do lado dela, ela abriu o pacote de bolacha na cabeça dela, e ela pegava uma bolacha, o senhor do lado dela, e ela pegava uma bolacha também. Não é possível que esse senhor não está pegando a minha bolacha? Aí ela pegava outro, o homem pegava outro. Mas como é que pode? Que sujeito, cara de pau, dizia ela. E foi pegando, e ela querendo voar no pescoço do homem, fazer um escândalo, mas ela se controlou. Quando chegou na última bolacha, ela dizia: eu vou ver o que esse camarada vai fazer agora. E foi lá, dividiu a bolacha no meio, deixou metade para ela. Ela pegou aquela metade da bolacha e saiu vendendo azeite. Não é possível uma coisa dessa. E chegava até, tá bufando, e aí chamou, chamaram lá que o voo dela, ela foi, entrou no avião, brava, querendo matar aquele homem, mas ficou quieta, travada. Quando ela sentou lá na cadeira dela, foi abrir a bolsa, o pacote de bolacha dela estava intacto lá dentro. A bolacha era do outro. Às vezes a vida é assim, está comendo a bolacha do outro pensando que é nossa. Mas esse outro é o símbolo da vida cristã. Que Deus abençoe. Isso é vida cristã, é vida no altar. Retorna a palavra ao pastor.